iniciar a gravação. Se quiser, pode compartilhar. Eu vou fazer a abertura inicial, depois eu passo a palavra para você, tá? Então, Tá pessoal, ótimo. boa tarde. Desejo que vocês estejam bem. Então, hoje damos mais um início aí ao SIG de Toxicologia Clínica, né? Lembrar que essa sessão ela é gravada. A temática será, então, a metemoglobinemia, diagnóstico e manejo terapêutico. Gostaria de reforçar para vocês que sugestões ou críticas ao nosso SIG pode escrever para o camiloguidoni@uel.br. Durante a palestra, manda suas dúvidas no bate-papo público ou nas perguntas. As perguntas ficam no canto superior esquerdo da tela. Ao final da apresentação, a gente vai discuti-las. O SIG de Toxicologia Clínica é uma iniciativa da Rede Universitária de Telemedicina. E hoje, então, a gente tem a presença da professora doutora Thais Mullen Domingues da Silva, né? A Thais ela é médica, pneumologista pediátrica. Ela tem graduação em medicina em 2004 pela EMESCAN, em Vitória, no Espírito Santo. Ela tem residência em pediatria pelo Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, também no Espírito Santo, e residência em pneumologia prática pelo Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, no Espírito Santo. Ela é médica plantonista, médica staff do CIATOX do Espírito Santo desde 2007. Então, Thais, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco nessa tarde, falar um pouquinho de uma temática bem importante, a toxicologia clínica. Aí você tem 1 hora para a apresentação e depois a gente parte para meia hora de perguntas. Tá bom? Boa tarde. Eu que agradeço o convite, participar aqui como parte da equipe médica clínica do Ciatox do Espírito Santo. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre metemoglobinemia, sobre diagnóstico, manejo terapêutico. Apesar da gente não ter uma frequência, uma incidência absurdamente grande, chamou a nossa atenção trazer esse tema como pauta por conta do tratamento que é bastante específico, né? E como o manejo ele acaba sendo mais claro, uma vez que a gente entende a fisiopatologia e como suspeitar do diagnóstico. Então, vou pincelar um pouquinho, só alguns conceitos iniciais, para a gente poder entrar aqui no assunto descrevendo o que seria a tal da meta-hemoglobina, né? Então, uma hemoglobina normal, ela tem o ferro do grupo M no estado chamado ferroso, que é aquele ferro 2+. Esse ferro, ele é o capaz de se ligar e transportar oxigênio para os tecidos. Qual que é a diferença entre essa hemoglobina normal e a meta-hemoglobina? A meta-hemoglobina, ela tem a forma do ferro convertido em 3+. Então, ela é uma forma oxidada, que a gente chama da hemoglobina. Esse ferro 3+, que é o estado férrico, ele não é capaz de se ligar ao oxigênio. E é isso que torna essa molécula funcionalmente inativa, menos capaz de transportar. E isso resulta na chamada anemia funcional, que nada mais é do que uma redução da capacidade efetiva de transporte de oxigênio. Então, apesar da gente poder fazer uma dosagem, ter essa dosagem de hemoglobina total absolutamente normal, a capacidade de transporte de oxigênio por essa hemoglobina, ela vai estar diminuída. Então, isso é o que a gente explica como anemia funcional da metemoglobinemia. Aqui nesse esqueminha, mais para a gente se familiarizar com os nomes dos processos que a gente vai citar, a gente tem 3 principais eventos aqui acontecendo na metemoglobina, na metemoglobinemia, perdão. Um é o aumento da afinidade pelo oxigênio, há um desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda e há uma redução da hemoglobina livre, que é aquela que não está no estado oxidado, para o transporte. Então, a gente chama de processo de redução, a transformação da metemoglobina em hemoglobina, e oxidação o inverso, né? A volta, que é transformar essa hemoglobina que tem o estado do ferro 2+ em ferro férrico. Vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho. No desvio da curva da dissociação de hemoglobina para a esquerda, vocês vão lembrar lá atrás, nas nossas aulas de ciências, a gente tem uma metahemoglobina que não transporta oxigênio, causando a anemia funcional que a gente comentou, mesmo com uma taxa de hemoglobina normal no hemograma. Junto a isso, a presença da metahemoglobina, ela induz uma mudança conformacional na hemoglobina remanescente, que é aquela com ferro 2+.
Há um deslocamento da curva de dissociação da oxihemoglobina para a esquerda, então há um aumento da afinidade pelo oxigênio, e a consequência é aquela hemoglobina remanescente, ela está ligada ao oxigênio com muita afinidade. Só que a gente tem dificuldade de liberação desse oxigênio para os tecidos, e é isso que vai agravar a hipóxia. Alguns mecanismos de defesa fisiológicos, nosso organismo conta, para que a gente, né, mantenha aí sempre um equilíbrio, né, entre a meta-hemoglobina e a hemoglobina. Então, normalmente, a gente tem uma produção contínua de pequenas quantidades de meta-hemoglobina, pequena mesmo, 1 a 3% da hemoglobina total. Elas são formadas continuamente por conta de um processo de autooxidação que acontece durante o transporte de oxigênio. Aí, paralelo a isso, a gente tem uma enzima principal, que é a citocromo redutase. Ela reduz quase 99% dessa meta-hemoglobina. Para isso, ela usa como cofator o NADH. E a gente tem uma via alternativa, então aí 1 a 5% dessa redução, ela acontece por uma outra enzima, que é a meta-hemoglobina redutase. Por que isso importa muito para a gente? Porque essa, que é uma via também dependente de G6PD, é onde o nosso antídoto, que a gente vai falar um pouquinho à frente, vai atuar, que é o azul de metileno. Então, apesar dele não agir ali na citocromo redutase, se cerca de 95% dessa redução é feita pela meta-hemoglobina redutase, a ação dele vai ser importante. No equilíbrio normal, então, a concentração de meta-hemoglobina é mantida abaixo de 1%, e aí a gente tem ali uma homeostase, um balanço entre produção e redução da hemoglobina. Falando um pouquinho sobre epidemiologia, a incidência maior, ela vai acontecer em ambientes onde a gente tenha mais exposição e mais acesso aos agentes, né? Alguns medicamentosos, alguns anestésicos que a gente vai comentar. Então, apesar de rara, ela também é subestimada em alguns ambientes clínicos. Por isso que é importante a gente falar um pouco sobre em que contexto a gente pode suspeitar da meta-hemoglobinemia. Então, ela é mais comum em ambientes onde a gente realize procedimentos, endoscopia e intubação, especificamente por conta da utilização de alguns anestésicos tópicos durante os procedimentos, em terapia intensiva e pacientes em uso de medicações específicas, a gente vai citar alguns fármacos. De todos os agentes, quando a gente fala de anestésico tópico ou anestésico local, 2/3 desses casos são causados pela benzocaína. E dentre fármacos, medicações em geral, a dapsona é um dos agentes mais frequentes. Alguns grupos de risco vão chamar mais a nossa atenção, talvez por terem mais sintoma e também menos resposta ao antídoto, e aí entre eles a gente tem os recém-nascidos, os pacientes com deficiência de G6PD e aqueles que têm comorbidade cardiorrespiratória. Falando sobre uma abordagem inicial, sinais que a gente espera nessa síndrome são uma cianose central, com coloração já azulada, acinzentada, de lábio, leito ungueal e de mucosas. E aí um sinal que a gente vai falar várias vezes aqui na aula, que é para a gente tentar fixar mesmo, é a persistência desses sinais, apesar da oxigenoterapia suplementar. Então, a gente tem uma diferença crítica ali da cianose por meta-hemoglobinemia e da cianose por hipoxemia. Na cianose por aumento da meta-hemoglobina, a gente tem os sintomas persistindo, então leito ungueal, mucosa labial, extremidades azuladas, arroxeadas, acinzentadas, apesar da gente dosar uma PaO2 que está normal ou até alta por conta da suplementação de oxigênio que pode estar acontecendo. O contexto de exposição vai contar, então é uma história recente de exposição a algum agente oxidante, medicação, anestésico, alguma toxina. E aí essa persistência da cianose, apesar da gente estar fazendo a suplementação do oxigênio, ela deve disparar uma investigação de forma mais urgente. O que é uma armadilha em todo esse processo de suspeita, de investigação e de diagnóstico? É a oximetria de pulso. Então, a gente lembra que o oxímetro de pulso convencional, ele usa 2 comprimentos de onda. E a meta-hemoglobina, ela absorve luz nos 2 comprimentos. Então, a gente tem presença de meta-hemoglobina alta, a meta-hemoglobinemia elevada, ela interfere na leitura, a saturação tende a se fixar
ali em torno de 85, às vezes 90 e às vezes até menos baixa do que isso, independente do nível real de metahemoglobina. Esse acima de 30% que a gente comenta aqui é porque mais à frente a gente vai associar níveis de metahemoglobinêmia a quadro clínico. Então, eu posso ter um nível muito alto, muito acima de 30%, com uma saturação ali que não chega a ser tão baixa. Qual que é a importância clínica disso? É da gente não subestimar a gravidade e a hipóxia. Então, a consequência clínica é um valor de 85, mais ou menos, que pode te dar uma falsa sensação de segurança, e isso está mascarando a hipóxia mais grave. Então, a primeira regra básica que eu vou comentar aqui é a gente lembrar que se eu tenho um paciente cianótico, em contexto clínico possível de exposição a agente que aumente a dosagem de metahemoglobina, com uma saturação ali em torno de 85, a gente deve suspeitar de metahemoglobinêmia. Vou comentar um pouquinho mais sobre cada agente. A benzocaína, que é o que a gente citou, né, que é responsável por 2/3 dos casos relacionados a anestésicos tópicos, ela é muito comum em ambientes de realização de endoscopia, em intubação. Então, assim, centro cirúrgico, clínicas de exames endoscópicos e colonoscópicos e centros de terapia intensiva são ambientes que a gente precisa enfatizar um risco maior da exposição. O mecanismo pela benzocaína é uma oxidação direta do ferro 2+ a 3+, e aí isso faz com que a gente tenha uma causa possível de trazer sintomas de forma imediata. Então, eu não tenho demora para apresentação clínica pós-exposição ao agente. Por isso que a gente cita que ele causa uma metahemoglobinêmia imediatamente pós-exposição. Quem tem risco aumentado são os grupos que a gente comentou, especialmente neonatos e lactentes, ou o uso de grandes quantidades ou doses repetidas aí do anestésico. Falando sobre um fármaco sistêmico aqui, não anestésico, a dapsona chama muita atenção. O uso clínico prático acontece na dermatite herpetiforme, lepra e algumas doenças inflamatórias da pele. Os metabólitos que podem causar metahemoglobinêmia, eles são dose dependente e dose cumulativos. E aqui o mecanismo é diferente. Há uma oxidação indireta através de metabólitos hepáticos, que são agentes oxidantes potentes. O que isso significa? Que a nossa apresentação clínica ela não vai ser tão imediata quanto na exposição aos anestésicos tópicos ou à benzocaína especificamente. E aí essa cianose ela pode aparecer semanas ou até meses depois do início da terapia, dependendo de dose, de intervalo de uso. Um segundo grupo de fármacos importante é o de nitratos e nitritos, que são usados mais em alterações cardiovasculares, né? A angina e a insuficiência cardíaca são exemplos. A gente tem a exposição a nitrito de amila, que é um inalante de abuso, também podendo causar a metahemoglobinêmia, e o mecanismo também é de oxidação direta de ferro 2+ a 3+, então a gente tem uma clínica mais imediata. O risco é maior em pacientes aqui com deficiência de G6PD ou nas doses maiores. E um terceiro grupo de fármacos são as sulfonamidas, alguns antibióticos, como o sulfametoxazol com trimetoprim, a fenazopyridina, né, que a gente vê um uso algumas vezes em infecção urinária ainda, e acetaminofén quando a gente está falando de doses altas. Todos eles têm um mecanismo comum, que é de oxidação indireta através de metabolização hepática, ou seja, uma apresentação clínica um pouco mais tardia e uma evolução mais lenta. E também, como fator de risco, entra aqui a deficiência de G6PD. Aqui é uma tabela. Eu revisei alguns artigos mais novos. Chequei a nossa base de dados no Ciatox do Espírito Santo, que é o Toxbase. E os dados, eles não mudam muito. Então, eu coloquei um número maior de intervalos para tentar deixar a gente mais seguro, principalmente nos serviços que não contam com a dosagem de metahemoglobinêmia de forma rápida, que é o nosso caso aqui, inclusive. Então, quando eu tenho um nível sérico de metahemoglobina abaixo de 3%, a gente espera que esse paciente ele esteja assintomático. Entre 3% e 15%, a gente começa a ter uma chance de cianose, ainda assim com uma apresentação clínica mais leve. Quando esses níveis eles estão próximos de 20%, a gente começa a ter uma alteração da coloração do sangue, então na coleta do exame pelo laboratório a gente já começa a perceber essa alteração. E entre 20% e 50% a gente começa a ter esses sinais, sintomas sistêmicos mais importantes. Então, clínica respiratória e neurológica, dispneia, cefaleia, fadiga.
vertigem e síncope. Então, a gente começa a ter, quanto maior o nível da metahemoglobinemia, maiores as chances de acometimento de sistema neurológico e cardiovascular respiratório. Acima de 50%, a gente já começa a ter risco de crises mais graves de convulsão, choque, arritmia, chegar ao coma. E níveis acima de 70% são muito associados a óbito. Aqui um grande diagnóstico diferencial são as emergências cardiopulmonares, né? E aí, na história clínica, a exposição é muito importante para fazer a gente pensar. Algumas manifestações cardiovasculares são ataque cardíaco como resposta compensatória àquela anemia funcional que a gente explicou e a hipóxia. A arritmia, quando os níveis estão acima de 30%, principalmente naquele paciente já cardiopata. Hipotensão, já com níveis maiores, acima de 50%, levando até a choque. E a isquemia miocárdica, ela tem um risco aumentado naqueles pacientes já com doença coronariana ou insuficiência cardíaca. Nas manifestações neurológicas, inicialmente a gente tem cefaleia muito associada à hipóxia. A evolução com níveis acima de 20 a 30% é de confusão mental, desorientação e alterações comportamentais. Acima de 50%, as convulsões. E acima de 60 a 70%, a gente já tem hipóxia cerebral grave e evolução para coma de forma mais frequente, com risco de morte iminente. Então, resumidamente, a nossa suspeita clínica passa por um primeiro sinal de alerta clássico, que é a cianose refratária, que não melhora com suplementação de O2 a 100%, pode manter uma saturação de oxigênio fixa e uma história de exposição. Então, isso aqui, apesar de não ser o nosso dia a dia sempre, é aquele melhor dos mundos, é onde a gente vai entender que a suspeita tá clara. O contexto são os procedimentos com exposição à mesocaína, prilocaína, então ambientes de centro cirúrgico, de realização de endoscopia, intubação, ou usos recentes de dapsona, nitrato, sulfonamidas, os fármacos que a gente citou. No achado físico, a gente tem uma cor do sangue azul acinzentada ou achocolatada em tubo de ensaio, e a resposta ao tratamento é o que nos confirma a suspeita com melhora rápida a partir do uso de azul de metileno. Aqui nessa ilustração, a gente tem à esquerda aqui os sinais de cianose, alteração de leito unguial, à direita aqui uma cianose perilabial, a gente já vê uma ilustração também de palidez, que vai estar presente nesses casos. E aí aqui é uma ilustração que a gente tinha ali nas nossas aulas anteriores, que eu puxei para cá, que são os 4 tubos de coleta de sangue. No primeiro e no segundo, a gente tem concentrações de methemoglobina acima de 70%. Então, aí a gente evidencia bem uma coloração amarronzada, né? O sangue achocolatado, chamado, tendendo cada vez mais a uma coloração escurecida. No tubo 3, a gente tem uma concentração relativamente baixa, de 20%, e o tubo 4 é só uma comparação para a gente ter aqui a concentração normal, onde prevalece a hemoglobina normal, com o ferro no estado ferroso. O padrão ouro para o diagnóstico é o uso da cooximetria arterial. Ele mede diretamente a percentagem, o percentual de methemoglobina. Claro que aí a gente esbarra na disponibilidade por alguns serviços, a gente consegue fazer essa avaliação em gasômetros mais modernos. O resultado é rápido, em minutos, e o ideal é que a gente tenha acesso, né, a ele de forma imediata, assim que a gente tenha a suspeita clínica. Os valores normais vão ser, então, sempre abaixo de 1%, acima de 2% a gente já tem a suspeita da methemoglobinemia e acima de 10% o diagnóstico confirmado. Uma vez que a gente tem o cooxímetro disponível, a gente faz a avaliação a cada 30 a 60 minutos durante o tratamento com o antídoto para poder avaliar a resposta. Então, esse é o uso aplicado do cooxímetro. Na indisponibilidade dele, a gente lança a mão da avaliação da gasometria arterial. A gente tem, em geral, PaO2 muito altas, acima de 100 milímetros de mercúrio, mas com o paciente mantendo cianose e saturação baixa. Então, lembra que esse paciente ele vai estar provavelmente em uso de oxigênio suplementar, por isso do aumento da PaO2, mas sem que a saturação mude muita coisa.
A gente tem uma discrepância entre PaO2 e saturação, então a gente tem lá aquelas PaO2 ótimas, normais e altas, com saturações abaixo de 90%. Outros parâmetros que a gente avalia na gás, o pH e bicarbonato. Esse paciente ele pode estar em acidose, mas isso está relacionado não à meta-hemoglobinemia diretamente, mas à hipóxia tecidual, nesses casos que são mais graves. E um outro parâmetro laboratorial é o lactato, que vai estar também elevado nos pacientes que já têm hipóxia e em que se promove o metabolismo anaeróbio. Diagnósticos diferenciais são a presença de carboxihemoglobina, porque a gente também vai ter uma cianose refratária à suplementação de oxigênio, só que a diferença é a história de exposição, né, a monóxido de carbono, ao invés dos agentes que a gente está comentando aqui. A hipoxemia verdadeira, então, é aquele paciente cianótico, mas que vai melhorar com a suplementação de oxigênio, e na hora da dosagem da PO2 ela vai estar baixa. A saturação vai respondendo e vai aumentando com a suplementação de O2. Cianose periférica causada por vasoconstrição, baixo débito, enfim, hipotermia, né, e outras causas, e a sulfahemoglobina, que é rara, mas que causa uma cianose persistente e que a gente também consegue diferenciar por coximetria. Vou chegar aqui na parte agora de tratamento e comentando sobre os passos iniciais. O primeiro, sempre que a gente tem uma história clara, é remover a exposição e fazer a descontaminação, no caso de uso de fármacos, né, ou de exposição oral, quando a gente tem tempo hábil, isso é indicado. A gente falando sobre o uso de anestésico tópico, a gente deve cessar o uso e fazer a descontaminação de forma imediata. Dentro do suporte clínico, o primeiro passo, apesar da gente saber que a melhora da hipóxia tecidual, ela não vai acontecer de forma imediata, a gente suplementa o O2 a 100% e mantém uma monitorização cardíaca contínua, lembrando na grande chance de gravidade dos pacientes com comorbidade cardíaca. A avaliação de gravidade seria com a coximetria e a avaliação clínica, mas na coximetria, a gente, a partir de 30% de dosagem de meta-hemoglobinemia, passa a ter a indicação do azul de metileno. Quando eu não tenho esse parâmetro e meu parâmetro é clínico, os sintomas e sinais de gravidade vão sugerir o uso do antídoto. Então, o tratamento específico é o azul de metileno, endovenoso. O papel do oxigênio, então, não é de reduzir a meta-hemoglobinemia, mas de aumentar a PO2, tentando ali melhorar a oxigenação de tecido. A recomendação, voltando, é de oxigênio a 100%. A gente começa a ter uma PaO2 um pouquinho aumentada em plasma, isso compensa de forma parcial a redução da hemoglobina funcional. Ele não substitui, né, o azul de metileno nos casos muito sintomáticos, então ele é uma medida de suporte não definitiva e que na prática vai ajudar os casos leves. Já o nosso antídoto, que é o tratamento específico e é o azul de metileno, tem uma ação ativando a via alternativa, né? Lembra que a gente comentou sobre até no máximo 5% ali da redução, que é através da NADPH, meta-hemoglobina redutase, e essa é uma via dependente de G6PD, por isso que a gente comenta muito que no paciente com deficiência de G6PD a gente vai ter dificuldade da resposta ao antídoto. O cofator, então, necessário no uso do antídoto é o NADPH, ele é fornecido por uma via que é a chamada pentose fosfato, que depende da G6PD, e a eficácia é de reduzir a meta-hemoglobinemia em 30% a 50% em 5 a 15 minutos. Ou seja, uma ação muito rápida e relativamente efetiva. E a cianose, ela desaparece rapidamente, na verdade, quase que de forma instantânea. A cor do antídoto é azul, por isso o nome, e a gente lembra que os pacientes que fizerem o uso endovenoso vão apresentar uma coloração azulada, né, ou azul esverdeada da urina depois da administração. O que eu vou colocar aqui como indicativo de doses e de intervalos de antídoto é hoje o que a gente só segue no nosso protocolo do ToxBase e que está muito bem alinhado com os últimos artigos. Tem um novo de 2024 que fala exatamente dessas doses. Então, a gente passa a indicar se a gente tiver ou sinal clínico de gravidade ou quando eu disponibilizo da concentração de meta-hemoglobinemia quando a gente tem níveis acima de 30%. Então, o paciente abaixo de 30%, sem sintoma, a terapia
se limita inicialmente a oxigênio de alto fluxo. E aí, uma vez que eu comecei a suplementação de oxigênio 100%, eu repito a dosagem de metahemoglobina em cerca de meia hora. Se essa concentração não reduzir, ou se esse paciente que estava assintomático passou a desenvolver sintomas de hipóxia, aí a gente considera o uso do azul de metileno. Ele tem sempre uma dose inicial, nos casos não graves, de 1 miligrama por quilo. Aqui, para orientação nossa, há uma diluição em 100 ml de soro glicosado a 5%, e a infusão ela é recomendada que aconteça em 5 minutos, então é um bolus lento. Uma conta prática, se a gente já quiser fazer o cálculo em ml por quilo, é 0,2 ml por quilo nas soluções que são em 5 mg por ml, ou 0,1 ml por quilo em soluções que tenham a apresentação de 10 mg por ml, que é 50 mg em 5 ml. Já no paciente, então, que tem uma concentração de metahemoglobina abaixo de 30%, mas tem sintomas de hipóxia, a administração de oxigênio ela é sempre inicial e a gente não aguarda, a gente vai fazer uma reavaliação em 30 minutos e a gente já entra com a administração do azul de metileno, inicialmente nessa dose de 1 miligrama por quilo. Pacientes que têm concentração entre 30% e 45%, a gente mantém essa dose de 1 miligrama por quilo. Então, eu estou ali do paciente sintomático até uma concentração em torno de 45%, é o que a gente chama de dose inicial de azul de metileno, que é de 1 miligrama por quilo endovenoso. A partir de 45% de concentração, essa dose muda. Além da suplementação de oxigênio, a gente passa a indicar uma dose dobrada. Então, a gente faz 2 miligramas por quilo. Há uma diluição aí de glicose 5% em 100 ml. De novo, a gente tem um bolus aqui lento, uma infusão em 5 minutos. E aí, aquele cálculo que a gente pode utilizar para facilitar o resultado já em ml por quilo, ele dobra para 0,4 ml por quilo nas soluções que tem 50 mg em 10 ml ou para 0,2 ml por quilo em soluções com concentração maior, que são as de 50 mg em 5 ml. Aqui no estado, pelo menos, a gente esbarra sempre nisso, então aí a gente vai discutir um pouco como é que está o serviço de vocês, mas é uma recomendação importante para a gente lembrar. Não atrasar o tratamento se a concentração de metahemoglobina não estiver disponível. Então, a gente vai se basear naquela tabela de sinais clínicos e principalmente em início de manifestações neurológicas, respiratórias e cardiovasculares para indicar o antídoto. E aí, a nossa avaliação, ao invés de ver a melhora na dosagem da metahemoglobina, vai ser a melhora clínica. Se esse tratamento com o azul de metileno ele for ineficaz ou contraindicado, aqui a gente deve considerar a transfusão de troca. E se esse procedimento não estiver disponível, a gente considera a transfusão e a administração de sangue. Nos casos graves com risco de vida, a gente mantém essa mesma dose dobrada, de 2 mg por quilo, com a suplementação de oxigênio. O que pode acontecer é a gente precisar fazer doses extras, né, ou excedentes a mais. Aqui 2 adendos. O primeiro é em relação às crianças que têm idade inferior a 3 meses. Quando a gente for começar a indicação do azul de metileno, as doses são menores. Então, para os pacientes sintomáticos ou aqueles que têm uma concentração de metahemoglobina de 10% ou mais, a gente inicia o azul de metileno numa dose de não 1 miligrama por quilo, como a gente faz no adulto, mas meio miligrama por quilo EV. Então, repara que aqui a nossa tolerância com a dosagem da metahemoglobina ela é menor. A gente não espera 30%, independente de sintoma, a partir de 10% já é essa indicação. Lembra que a gente tem esse grupo como os neonatos, principalmente como grupo de maior risco. E aí aqui também o cálculo em ml por quilo vai passar para metade. Para todos os casos em que há indicação do uso de antídoto, quando eu tenho a dosagem sérica de metahemoglobina disponível, a gente, a partir de uma dose inicial
de azul de metileno, que foi escolhida de acordo com a concentração ou com o quadro clínico, vai repetir a dosagem em 30 minutos. Se eu não tive resposta, a gente pode repetir o azul de metileno. Até 4 miligramas por quilo, a gente tem segurança de uso, a gente tem todos os consensos mostrando que a partir daí, dificilmente a gente vai ter resposta. E aí a gente vai investigar possíveis motivos, né, para não responsividade ao azul de metileno. Alguns cuidados em relação ao antídoto. Primeiro que é a contraindicação absoluta, que é a deficiência de G6PD, em que a gente tem, inclusive, aumento de risco de hemólise grave. Efeitos adversos são contraindicações relativas, né, e questionáveis do local, flebite, tremor, confusão mental. A gente tem esses sinais muito mais associados à intoxicação que está sendo tratada e à metemoglobinemia do que como efeito adverso do azul de metileno. Em relação à monitorização, a coximetria, ela, 30 minutos após a administração, já consegue mostrar para a gente diminuição, né, da dosagem. E quando a gente não apesar de tentativa dessa dose inicial, vê resposta, a gente começa a investigar outras causas. Ele é uma solução aquosa, estável, precisa ficar protegido da luz e a gente não pode misturar com outras drogas em mesma seringa. Alternativas ao azul de metileno, né, que vou citar aqui, a gente usa menos a vitamina C, o ácido ascórbico, ele também é um redutor direto da metemoglobina. A dose fica em torno de 1 a 2 gramas endovenoso, falando de adulto. E essa infusão ela é mais lenta, em horas, ela não ocorre em 5 minutos, como o azul de metileno. E a principal indicação é naqueles pacientes com deficiência de G6PD ou casos muito leves, com metemoglobina dosada abaixo de 20%, mas que tenham sintomas. Transfusão de troca, que raramente é necessária, mas ela é reservada para os casos graves e refratários, com dosagem de metemoglobina acima de 70%. E a hiperbárica aqui como última tentativa em casos refratários de hipóxia. E aí, falando sobre a deficiência de G6PD e o porquê, né, da contraindicação de uso do antídoto nesses casos, a gente lembra que há uma prevalência maior em povos africanos, mediterrâneos e asiáticos. O risco de metemoglobinemia, ele é aumentado e tem gravidade também aumentada nesses pacientes deficientes. E aí, esse teste, ele tem indicação formal de ser realizado em pacientes graves ou com história familiar. O resultado, teoricamente, é muito rápido, em até 48 horas. E a implicação terapêutica é que a deficiência de G6PD contraindica o uso do antídoto, e aí a gente usa como alternativa a vitamina C. Por que a gente fala da G6PD, aquela via que a gente citou lá atrás? Se vocês forem olhar a transformação da metemoglobina em hemoglobina, então a redução do ferro 3+, para ferro 2+, ela acontece na hora que a gente tem a transformação do azul de metileno reduzido em azul de metileno oxidado. Essa troca que permite a redução da metemoglobina. Para que isso aconteça, a gente tem uma ação de uma enzima chamada diaforase. E ela depende da via do NADPH. Quem atua ali como cofator é o G6PD. Então, se lá naquela ponta a gente tem a deficiência do G6PD, nada acontece e esse mecanismo de volta da hemoglobina normal, com o ferro ferroso, em metahemoglobina, ele volta a acontecer. E aqui a gente ainda tem um risco aumentado de hemólise. Falando um pouco de manejo de casos refratários, a gente define como casos refratários aquele em que a metahemoglobina, a dosagem não fica abaixo de 30%, a partir de uma primeira dose de azul de metileno. Então, aí vocês estão vendo que a resposta ela tende a ser, de fato, muito rápida com uma dose. Nessa investigação, a gente primeiro tem que questionar o nosso diagnóstico, né? Checar de novo a história de exposição. Será que essa exposição foi de fato o motivo da cianose? Ou era só um viés, um fator de confusão? Investigar se há deficiência de G6PD e diagnósticos alternativos. As ações, a gente pode então repetir o azul de metileno, lembrando daquela dose máxima de 4 mg por quilo no adulto, aumentar a suplementação de O2, apesar de a gente já considerar que ela tem que ser 100% de forma inicial, e considerar a vitamina C e transfusão de troca.
O prognóstico da imensa maioria é excelente. A gente tem um índice de mortalidade relativamente baixo, abaixo de 1% com o tratamento adequado. E as sequelas neurológicas, quando a gente encontra, elas estão associadas mais à demora ao tratamento. Recomendações gerais quando a gente fala em prevenção. É a gente tentar substituir o uso da mesocaína como anestésico tópico, isso tem sido feito, né, cada vez mais, e a lidocaína, a bupivacaína são alternativas mais seguras. Outro uso que a gente limita é da prilocaína, que também tem relato de serem agentes causais, principalmente em recém-nascidos. Monitorização de pacientes que estejam em tratamento de doença cutânea, dermatológica e uso de dapsona. E antes do início do uso do fármaco, necessariamente avaliar a dosagem de G6PD para diagnosticar possíveis deficiências. Esses pacientes eles devem ser monitorados com dosagem de metahemoglobina regular. E a questão da educação do paciente sobre riscos de cianose, uma vez que a gente já tem esse diagnóstico de deficiência de G6PD, ou uma vez que esse é um paciente que está em uso de um fármaco que é potencial agente causal da metahemoglobinêmia. Aqui algumas mensagens que eu acho importante a gente enfatizar aqui da discussão. A primeira é o reconhecimento rápido, já que a gente não tem uma incidência alta, muitas vezes quem não viu, né, não presenciou, vai ter uma dificuldade de pensar no diagnóstico. Então, a gente tem como clássico cianose refratária à suplementação de oxigênio, saturação de oxigênio, que fica ali em torno de 85, história de exposição. O diagnóstico confirmatório, então, ele vem através da coximetria. No caso da indisponibilidade, a gente tem na gás uma PaO2 normal ou alta e que pode ter saturação de oxigênio baixa. O tratamento eficaz é com azul de metileno, as doses variam de acordo com a gravidade e com os níveis de metahemoglobina sérica. A resposta ao tratamento é rápida, em cerca de 5 e 15 minutos, e o prognóstico é excelente. A gente tem uma mortalidade baixa e com prevenção aqui possível. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agradeço novamente o convite do Camilo. Excelente, Thaís. Super esclarecedora. Obrigado aí pela palestra. Aprendi bastante aí no dia de hoje, tá? Vamos deixar aberto para perguntas aqui no chat. Quem tiver perguntas pode ir mandando. E eu vou aproveitar então que o pessoal vai escrevendo e eu vou fazendo pergunta para você, né? Na sua vivência, qual que é a facilidade de acesso a esse antídoto aí, o azul de metileno? Essa foi até uma discussão, uma conversa que a gente teve hoje lá no centro com um dos nossos coordenadores. Por ele ser um antídoto manipulado, hoje, Camilo, a gente tem dificuldade de compra e o nosso estoque atual, inclusive, ele não está dentro da validade. O que se faz? Quando a gente tem ele disponível, o que acontece é uma distribuição para os centros que sejam possíveis referências, então os maiores centros cirúrgicos, ou as referências de gravidade, quando a gente fala de serviços de emergência, que dependendo da região aqui do estado, são a referência para casos graves, então é onde eu imagino que o politrauma vai chegar, onde a intubação rápida vai acontecer e esses pacientes vão ser expostos. Mas a gente esbarra muito no fato de ser um antídoto manipulado. Não sei se para vocês há alguma facilidade nesse sentido. Eu te perguntei isso porque recentemente a gente teve uma dificuldade aqui também, até porque o hospital tinha poucas ampolas do antídoto e não era a dose suficiente para a indicação que precisava ser feito, né? Eu acho que com isso é importante a gente ter uma política nacional de antídotos para que a gente possa não ter indicação, mas não ter o medicamento para poder administrar no paciente, né? Principalmente quando a gente leva em conta a rapidez e a eficiência dele enquanto antídoto, né? E isso que você falou do número de ampolas, se a gente for olhar os pacientes mais graves com 2 miligramas por quilo, pela apresentação da ampola, é um número grande, né? Aqui o que a gente tem em relação ao antídoto é assim, que esse hospital, ele tenha uma quantidade, isso como política de antídoto geral, tá? Nem estou falando do azul de metileno, é que ele tenha ampolas suficientes para o tratamento de um paciente adulto de peso médio de 70 quilos. E a gente tem que considerar que seria um paciente com quadro grave que faria a dose de 2 miligramas por quilo. Só que aí a gente também depende que esses serviços
façam aí, né, esse fluxo e a percepção da possível necessidade, principalmente o serviço no centro cirúrgico e muita rotatividade. E até foi interessante a sua colocação, a sua aula, né? Porque eu vivenciei também recentemente um caso que é isso. Então, o que aconteceu? Não tem o coaxímetro para fazer a dosagem rápida lá no leito. Tem a gasometria no hospital, mas por uma questão burocrática, na licitação, não incluir a metahemoglobina para fazer junto com a gasometria. Ou seja, o hospital não fazia dosagem de metahemoglobina. Então, eu segui mais ou menos ali o que você colocou. Na ausência da metahemoglobina, não ficar esperando a metahemoglobina, aí tem lá o que dá para ser feito e não retardar o uso. Se a XYZ que você explicou para a gente ali, se a saturação permanecer em 85%, cianose, etc. e tal, são indicativos aí de intoxicação por agentes metahemoglobinizantes, né? Mas é isso, uma pena, né? Porque um exame assim, tão fácil e rápido de fazer, sai na gasometria, né? Então, ficamos E às preocupados. vezes o custo disso para o paciente é tão maior, né, Camilo? Eu vou te falar, quando a gente começa a ler, são ótimas essas discussões, porque a gente não sente que a gente está tão sozinho, a gente começa a ler e ver como poderia acontecer e bate uma agonia, um desespero, né? Porque, poxa, é um recurso que é teoricamente simples. O próprio coxímetro aqui no estado, para a gente ter a transferência desse paciente para um serviço que disponibilize, ali a gente já perdeu o tempo do antídoto. Então, às vezes, a gente tem como acessar o antídoto, não tem coxímetro, não tem dosagem de methemoglobina, mal e mal tem agaso, dependendo do lugar, no interior. Então, a gente fica muito dependendo da velha medicina, né, e da avaliação clínica. Eu não sei aí com vocês, mas aqui para a gente é bem raro, assim são esses meus 12 anos aí de coordenação, te falar aí, foram raras situações em que houve indicação de azul de metileno nesses casos. Com vocês aí é diferente ou é semelhante a essa colocação? Não, a nossa incidência é muito baixa. Tanto que quando há disponibilidade do antídoto, vence, não usou, não foi, porque a gente não tem demanda. Eu lembro de ter atendido 2 casos de suspeita não confirmada e de ter acompanhado um caso, né? Mas olha o tanto de tempo, 20 anos que a gente falou aí, sei lá, quase isso, 17. É muito pouco comum. A Juliana Sequinel, parabéns a Thaís pela apresentação. A doutora Marlene Zanin, ótima aula, parabéns. Ela contribui ali, talvez orientar o pessoal do hospital da própria análise clínica da importância de incorporar esse exame, com certeza, Marlene. Boa observação, né? Um exame tão simples e já está dentro, não é algo que você precisa padronizar técnica, não é algo que você precisa comprar um negócio a mais, já está dentro ali do procedimento de realização. Então, faltou, na verdade, a licitação incluir a inclusão desse exame dentro da gasometria. Você precisa ter ideia do nível que nós chegamos. A Zaira, parabéns, aula super didática. A A Marlene Marlene está Zanin, contando de um caso, né? Contaminação de leite. um contato de leite, mais de 28 casos de intoxicação. Minha nossa. Fale, né? Acho que o Eduardo colocou ali, Thaís. Fale sobre o efeito rebote da metahemoglobina em altas doses. Talvez no antídoto, a pergunta? Seria isso, Eduardo? O antídoto? Sim. Tá, é porque assim, quando a gente tem a redução da hemoglobina, da metahemoglobina com ferro 3+, a hemoglobina em ferro 2+, o que a gente lê sobre efeito rebote em altas doses do antídoto está mais associado à deficiência de G6PD e risco de hemólise, do que de fato a gente ter níveis séricos acima de 70% e uma ação do antídoto trazendo risco maior de metahemoglobinемia aumentada. Não tem muita evidência sobre isso. O que existe é do risco de hemólise quando a gente usa doses mais altas do antídoto. Se a gente tiver baseado, vou te responder, Eduardo, se a gente tiver baseado só na avaliação, na dosagem sérica de metahemoglobina. E o antídoto pode provocar paradoxalmente a metahemoglobina, ele está até entre os fármacos.
Eu não coloquei aqui porque a incidência ela é muito baixa. Tem alguns fármacos anestésicos tópicos, por exemplo, que eles respondem a um risco de 0,01%. Então, o fato do antídoto ser um risco, ele não limita a nossa indicação. A gente indica, se a gente não tiver resposta clínica, pode, Eduardo, estar acontecendo um efeito rebote? Pode, mas aí a gente vai partir para aquelas vias alternativas, que é o uso da vitamina C. Dificilmente a gente vai conseguir dizer se foi um rebote pelo azul de metileno ou se foi uma não resposta por outras causas. Então, por exemplo, num recém-nascido, que ainda não tem a via NADH ali funcionando direitinho, ou alguma outra deficiência enzimática. Não sei se ficou claro aí a sua pergunta, eu imagino que seja. Isso vai fazer a gente contraindicar o antídoto? A princípio, não, vai fazer a gente buscar as vias alternativas caso a gente não tenha resposta imediata ou dentro do esperado. Disponibilizar a aula, disponibilizei para o Camilo, mas se precisar que a gente envie via Ciatox, sem problema. Posso compartilhar então, Andressa? Claro, à vontade. Eu vou então, pessoal, então eu vou inserir essa aula da Andressa, da Thaís, desculpa, após a atualização dela, lá no nosso SIG Toxicologia. Então, vocês acessar lá o SIG Toxicologia na rede, na RCC, lá eu consigo anexar um arquivo em PDF, que é o que ela me enviou, aí fica disponível para todo mundo. Como podemos baixar para reler? Aí, então, o PDF eu coloco lá nesse link, né, que a gente tem lá na nossa página do SIG no RCC, e é uma sessão gravada. Assim que a gente finalizar, a Ruth e o NTT da UEL também, paralelamente, eles vão disponibilizar o link da aula gravada. Essa aula vai ficar disponível aí para vocês acessarem e os colegas que não puderam estar presentes também. A Marlene citou um caso aqui, né? Olha que interessante, com o uso do azul de metileno a 10% ao invés de 1% e um desfecho positivo. Que bom. O Eduardo agradeceu a sua resposta e o Nixon aí, ó, seu colega aí de Espírito Santo, né? Parabéns, doutor, excelente aula. Acho que é isso, essa pergunta. Acho que agora, se ninguém está digitando mais, Thaís, quer fazer alguma complementação para a gente caminhar para o encerramento? Acho que só agradecer essas oportunidades de discussão aí. Só a Marlene já falou aqui de 2 eventos que eu falei, como é bom. Primeiro, a gente saber que não é só a gente que está passando, às vezes, uma dificuldade, né, em relação a acessar exame, método diagnóstico e essas discussões válidas, assim. Agradecer e que a gente continue aí com novos temas, novos assuntos e novos bate-papos. Eu que agradeço, Thaís, sua disponibilidade para estar à tarde conosco hoje. Muito obrigado, brilhante palestra, foi muito esclarecedora, né? Muito direta e trazendo muita informação prática e técnica para a gente que está na ponta, né? Poder utilizar no dia a dia. Aproveito então e agradeço também a doutora Joanina, né? Que indicou seu nome e articulou toda a sua presença aqui. Agradeço também a presença de todos que estiveram aqui durante a tarde. Eu sei que não tem muitas pessoas presentes simultaneamente, mas depois nós temos aí 100, 200, 300 visualizações das aulas após, né, a disponibilização da gravação. Isso mostra que a presença às vezes não está acontecendo tendo em vista o horário de ocorrência, né, mas fica sempre gravadas. E aproveito então para a gente finalizar o dia de hoje, que o nosso próximo SIG é no dia 5 de dezembro, nosso último do ano, no mesmo horário. E a gente vai ter a fala sobre análises toxicológicas de urgência, né? O Rafael Lanaro, farmacêutico lá do Ciatox de Campinas, que vai ministrar essa conversa conosco. Então, eu gostaria de desejar um excelente final de sexta-feira e bom fim de semana a todos. Thaís, novamente, muito obrigado e tenha um excelente fim de semana. Igualmente, eu que agradeço. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado.